hoje, porque o material hoje realmente é muito rico, essas questões nos levam a uma mudança de perspectiva. E é importante quanto nós conseguimos mudar a nossa perspectiva. Porque, na verdade, nós só mudamos o mundo quando nós mudamos a nossa leitura de mundo. Então, a mudança que queremos para o mundo é exatamente a mudança que conseguimos ter em nós mesmos. E aí nós vamos para a questão da descendência de Adão. Ali, quase todo mundo só fala que Adão e Eva teve 2 filhos, Caim e Abel, e que Caim matou Abel. E aí acabou, né? Como que houve a procriação? Como vieram os demais homens que habitaram a terra? Se eram 2 filhos, Caim e Abel. Caim matou Abel. Ficou só Caim. Caim teve filhos com quem? Com a própria mãe? Era incesto? Veja, as coisas não cabem, né? não batem. Então, na verdade, isso é certo, né? E a Bíblia também cita isso, só que as pessoas não evidenciam, fazem de conta que não está lá. Na verdade, na Bíblia diz que há 3 filhos, né? Teve 3 filhos, Caim, Abel e Sete. São 3 filhos de Adão e Eva. Por quê? Porque esses filhos são simbólicos. São simbólicos. Porque quando você come a árvore do conhecimento, comer do fruto da árvore do conhecimento significa você entrar no estágio racional, no estágio da intelectividade ativa, do discernimento. Ou seja, você começa a julgar as coisas. Por isso que se chama conhecimento do bem e do mal, porque você só consegue dizer que algo é bom ou algo é mal a partir de um julgamento. E esse julgamento é subjetivo. É você que subjetivamente classifica algo de bom ou de mal, porque as coisas em si não são boas e nem, ou más, elas são neutras. Né? O fogo destrói a floresta, o fogo não é mau. E nem a floresta é boazinha. Entende? Quando nós comemos do fruto da árvore do conhecimento, nós entramos no processo de julgamento. O julgamento é um critério avaliativo subjetivo nosso, e nós passamos a classificar as coisas de bem ou de mal. É por isso que Samana Jesus disse, não julgueis. Por isso que ele enfatizava tanto o não julgar. Por quê? Porque quando você não julga, você volta para o paraíso. Porque você se torna como as criancinhas, você se torna inocente. Porque você não julga. E se você não julga, você não discrimina. Aquele que não julga não é capaz de odiar. Por quê? Porque o ódio, ele parte de um pré-julgamento. E de uma classificação. Aquela pessoa me fez mal, aquela pessoa é horrorosa, odienta, enfim, tudo nasce de julgamentos. Né? Então, quando se come ali o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, significa que nós entramos no estado do discernimento, da racionalidade, ou do princípio da mente ativa, que vai se contrastar com o estado paradisíaco, que é o estado da consciência. Né? A literatura védica fala da volta ao paraíso como a entrada no nirvana, ou a entrada no moksha, né? Que é o estado, ou samadhi, que é o estado, né, de não julgamento, que é o estado não mental, que é o estado de pureza. Então, esses 3 filhos de Adão e Eva, eles têm um significado profundo. Caim significa a inteligência, ou racional. Abel é a intuição. Como a inteligência matou a intuição, nós perdemos a conexão com Deus. Porque a conexão com Deus, ela vem pela intuição. E a intuição está no nosso estágio, ou no nosso estado consciencial, e não racional, intelectivo. A racionalidade intelectiva nada sabe de intuição.
ela não é intuitiva. A racionalidade ela é dedutiva e analítica. E dedução e análise nada tem a ver com intuição. Então, para que nós possamos perceber a intuição, entrar de novo no estágio intuitivo, que é o passo futuro que a nossa humanidade vai dar agora, nós precisamos calar esse estado analítico e dedutivo, que é o estado mental inferior, para que a partir do estágio consciencial nós retornemos à intuição. Quando nós retornarmos à intuição, nós reentramos no paraíso, porque a intuição nos leva à conexão vertical com Deus. A dedução e a análise, o racionalismo, ela é sempre horizontal. Fica claro isso? Então, a inteligência mata a intuição. Esse é o grande tchan que está ali. Mas só que não existia só a inteligência e a intuição, existia também o sentimento. E o sentimento é o quê? Banido. Então, a partir daquele momento, o que passa a predominar? Como o eixo da evolução ou da determinação dos destinos, a inteligência. A intuição é morta e o sentimento é banido. Fica em segundo plano. Não é banido, fica em segundo plano. Então, quem que ali triunfa? É Caim. É a inteligência. Veja que isso não tem nada a ver, Caim, Abel, Sete, isso não é personalidades. Isso são princípios e não personalidades. E olha que interessante. A própria Bíblia, ela dá as descendências tanto de Caim como de Sete. E é pela descendência de Sete, que é o sentimento, é que vai vir a redenção da Terra depois do período do dilúvio. Porque quem são os descendentes de Sete? Os descendentes de Sete são aqueles que vai dar em Noé. Que é Enoque, Matusalém, Maleque e Noé. E é no momento de Noé que a purificação da terra. E depois de Noé, com o dilúvio, Noé tem também 3 filhos. Como Adão e Eva teve 3, Caim, Abel e Sete, Noé tem 3 filhos, que é Sem, Cã, e o outro é José. Eu não me recordo o nome do terceiro. Eu me esqueci. Depois vocês olham aí. Mas são 3 filhos. Por quê? Porque depois da restituição do reequilíbrio da Terra, naquele momento com o dilúvio, os 3 princípios são novamente colocados para o homem. A inteligência, a intuição e o sentimento. Como Adão e Eva teve 3 filhos, Caim, Abel e Sete, Noé também tinha 3 filhos, que é Sem, Cã e o terceiro, que eu não estou me lembrando o nome, mas vocês pesquisam aí, porque também minha memória tem suas lacunas, Então, veja que interessante. Veja que interessante. Veja como as coisas começam a fazer sentido. Então você vê que não é uma historinha boba. Porque o que as mentes cientificistas fazem ao trabalhar com esses textos? Isso tudo é uma grande bobagem. E descartam isso, como fantasioso, como coisa de delirantes fundamentalistas, e não percebem que, na verdade, existe ali tesouros que estão sendo guardados nessa narrativa. Então, o importante não é o que nós estamos lendo, é como nós estamos lendo. Por isso que Samana Jesus, quando encontrou com o fariseu, lá na porta do templo de Jerusalém, e o fariseu enfatizou para ele que ele estaria apto a entrar no reino do céu, porque eles conheciam, porque ele conhecia as leis hebraicas,
Aí Jesus diz para ele assim, o que está escrito? Qual é a lei maior dentre as leis hebraicas? E ele diz, amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Isso está escrito, né? Então Jesus depois pergunta para ele, o que está escrito? Aí depois Jesus pergunta, como tu lês? Porque o importante não é o que está escrito, o importante é como tu lês. E assim vale para a vida. A vida também é um livro. Tem muita coisa escrito nesse livro que nós chamamos de vida. Mas o importante não é o que está escrito. O importante é como eu leio. Né? Com que perspectiva eu leio. Porque o mesmo livro da vida, eu posso ler com a perspectiva de gratidão, de felicidade, e posso ler com a perspectiva de lamentação, de infelicidade, de sofrimento. Então não é o que está escrito. É como eu leio. Né? E Shiva Jesus foi preciso ao enfatizar isso perante aquele fariseu. Aliás, os textos de Jesus são impagáveis, né? É de uma profundidade, de uma sabedoria sem igual. Né? Então, Caim, Abel e Sete representam 3 princípios: inteligência, intuição e sentimento. A inteligência mata a intuição, e por isso que nós estamos nesse mundo de loucura, de insanidade, né? Porque perdemos a conexão com o plano divino, e relega o sentimento a segundo plano, que são os descendentes de Sete. Mas é do sentimento que vai vir a redenção da terra, que é a descendência de Sete que vai dar em Noé. Né? E os 3 filhos de Noé restituem os 3 princípios que foram desequilibrados: a inteligência, a intuição e o sentimento. Veja que coisa maravilhosa.